Obrigado, bom dia, gente. Eu vou falar aqui com foco exclusivo em mídia online, que é a minha especialidade. Sou especialista em mídia online, tenho todas as certificações do Google, trabalho também com outras plataformas, como Facebook, LinkedIn, Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Tá? Aí aqui eu vou falar um pouco sobre os usuários de internet, como que eles estão hoje, a conexão entre eles acontece de várias formas durante o dia. Então aqui 55% dos usuários utilizam pelo menos um aplicativo antes de sair da cama. Ou seja, você antes ali do cara levantar, ele já está mexendo no celular e já está tendo contato com anúncios, com mídias, com redes sociais e realizando buscas no Google. Então o que a gente faz? A gente tem mídias específicas para cada um desses momentos que acontecem. Esse dado aí de 55%, entre as pessoas que eu conheço, acho que hoje em dia é de 100%. Todo mundo que eu conheço abre o WhatsApp até antes de levantar da cama. Então, tem também aí o dado, 61% usam no transporte público, 59% dos brasileiros estão conectados à internet e 73% tem smartphone e não sai de casa sem ele. O que isso mostra? Que a gente tem vários momentos que eles estão usando em momentos diferentes durante o dia, que a gente vai ter anúncios diferentes e mídias diferentes para trabalhar com eles, para impactar da forma correta, né? Outro dado muito interessante é que hoje o mobile representa a maior parte das buscas no Google e também a maior parte dos acessos em redes sociais. Hoje em dia, todas as mídias que a gente trabalha, a gente dá atenção total às buscas e visitas por mobile, porque eles são a maioria das buscas. Então a gente tem anúncios responsivos para impactar o cliente da forma correta, independente do tipo de dispositivo mobile que ele utiliza. Então o usuário tem um telefone com a tela maior, menor, o tipo de anúncio que ele vai ser impactado vai se adaptar àquele tamanho de tela. Então não importa se a tela é grande, pequena, ele vai ser impactado da melhor forma possível. Hoje em dia, esses dados aqui, 22% das transações realizadas em 2016 vieram de mídia do universo mobile. Esse dado está só subindo. Em 2018, estima-se que vai chegar a 35%, ou seja, mais de um terço das compras vão ser realizadas por celulares. 59% do acesso na América Latina vem de celular. E 75% das pessoas dizem que vão aumentar as compras via celular. Então a gente tem que ter atenção total, que já é muito realidade o universo mobile. Então a gente tem que estar pensando em formatos prontos para esse usuário e tipos de abordagem diferentes. Quando a gente tem anúncio para o mobile, a gente tenta usar menos texto, a gente tenta usar frases mais diretas que os usuários não têm tanto tempo como tem no desktop. Aí aqui a gente trabalha com todas as mídias online, mas para a TI a gente tem foco em 5 que funcionam muito bem, que é o Google, Facebook, Instagram, LinkedIn e o YouTube. O foco vai ser o LinkedIn, que é uma rede que a concorrência é menor e para a TI funciona muito bem. Eu vou apresentar aqui os diferenciais de cada uma das redes, as formas de anunciar, o que a gente pode fazer de diferente de cada uma para ter um desempenho melhor. O Google, né, é a maior plataforma de busca do mundo, é a mais utilizada em todo o mundo, mas no Brasil essa utilização ainda está acima da média, né? Ele tem vários diferenciais. O principal é que você segmenta o anúncio, você vincula as palavras-chave do seu negócio para ter anúncios mais bem segmentados, ou seja, o seu serviço, o seu produto aparece quando o usuário está te buscando. Esse que é o grande diferencial do Google. Enquanto nas outras redes você anuncia para o seu público-alvo, ele pode ser o público ideal, a pessoa ideal, mas ele pode não estar interessado ou já ter contratado um outro serviço de um concorrente. No Google a pessoa está te buscando, então aquela fase de funil ali, às vezes ele não está no início do funil. Você pode pegar um usuário que está mais avançado no funil, como Alexandre mostrou ali, explicou o funil. No caso do Google ele pode estar bem mais profundo de funil, né? Fazendo uma busca muito mais específica, e você pode gastar menos para garantir uma compra. Aqui alguns diferenciais. A cobrança acontece só quando o usuário clica no seu anúncio, você escolhe o valor a ser investido, e um grande diferencial do Google é que a segurança dele é muito boa.
que acontece? Se um concorrente ficar ali clicando no seu anúncio para gastar seu saldo, ele não vai cobrar esse valor de você. Se for um tráfego de robô, ou um tráfego que ele viu que não é um tráfego real, ele não vai cobrar. Ele, na verdade, cobra, mas no final do dia sempre vem abatendo aquele valor do seu saldo. Então, é uma forma de você garantir que você vai gastar o saldo apenas de uma forma correta, vai investir seu dinheiro, vai ter retorno. E a plataforma do Google é muito mais do que a busca. A gente tem na plataforma do Google a rede display, que o Google compra espaço em sites, blogs, portais, para exibir banners, vídeos, anúncios em texto, em sites de todos os tipos de negócio, de setor. Hoje em dia essa rede display abrange 95% do tráfego de internet brasileira. Então vai desde um Globo.com a um site de nicho, um blog específico de tecnologia. Então a gente consegue ter um alcance muito maior utilizando a mesma plataforma que a gente cria anúncios de texto na busca do Google. Além disso, a gente pode utilizar a estratégia de remarketing, que eu acho que aqui todo mundo conhece, que é quando você entra em um site e um produto específico, um serviço, e depois, quando você está navegando em outros sites, aparece um banner sobre aquele produto ou serviço específico. Acontece muito com passagem aérea. Netshoes também é uma empresa que utiliza muito remarketing. A gente tem muito cuidado com essa estratégia, porque tem uma linha bem tênue entre ser relevante para o usuário e trazer um conteúdo, aumentar a taxa de conversão, e ser chato. Se você deixa uma frequência muito alta, aparecer várias vezes no mesmo dia para o usuário, aquele mesmo produto, aquele mesmo serviço, em vez de aumentar a taxa de conversão, muitas vezes a gente diminui a taxa, porque a estratégia não está sendo utilizada da forma correta. Então, para os nossos clientes, o que a gente faz? A gente coloca um limite, normalmente, de 2 vezes por dia, para aquele mesmo usuário não ser impactado, não ficar, nossa, que empresa chata, está aqui. Eu abro a geladeira lá de casa, sai um banner. Onde eu abro, está saindo um banner. Pelo amor de Deus, não quero nunca mais ver essa empresa. Então, sempre tomar esse cuidado. E, além disso, também, pela mesma plataforma do Google, a gente consegue criar anúncios no Google Shopping, que é a vitrine do Google para lojas virtuais, e o Google Play, que é a loja de aplicativos. Tudo isso pela mesma ferramenta, que é bem completa e bem interessante. E aí, até querendo conhecer um pouco mais sobre vocês aí, investimento em AdWords, hoje, quem não faz, gostaria de compartilhar o porquê não faz? A gente vê que muita empresa realmente não investe, né? Ela opta, não faça investimento, não consigo liberar, ou tem uma verba mais reduzida para fazer esse investimento. E não sei se alguém quer compartilhar aí por que não faz investimento, ou se tem uma resistência realmente de liberação de budget, ou se não acredita. Sim, a gente, desde o ano passado, né, lá na empresa a qual eu apresento, eu faço marketing, eu comecei a conectar o design thinking com o storytelling para a gente criar uma persona mais afunilada. A gente adotou menos o funil de vendas e adotou mais o ciclo de vendas, que eles meio que se conversam, mas não são em paralelo. E a gente reduziu bastante o investimento em AdWords, porque eu fui investir mais na parte de SEO. Então, como eu já trabalho com o WordPress há muitos anos, né, e me especializei em várias ferramentas de programática, de conexão com o WordPress, de automação, eu resolvi falar, vamos cortar a grana de AdWords e investir em outra área, em outra coisa, e focar só no SEO. Então, a gente mudou várias coisas, mudou o CRM, mudou o chat online, a gente mudou recentemente o CRM, a gente está com um CRM mais robusto para conectar com o chatbot, e os leads eles não caem hoje só no CRM. Quando ele cai no CRM, ele já conecta com o vendedor, a gente fecha muitas vezes direto no site, pelo chat, e dali mesmo no próprio chat ele tem a opção de converter isso lá no CRM. Então, é direto. Então, mas por exemplo, no AdWords, quando reduz ali o AdWords, se investir mais em AdWords, você tem chance de trazer mais, como o Felipe falou, de fundo de funil. O cliente já pronto para comprar ali, que ele está fazendo uma pesquisa específica da sua solução, ou parecido com a sua solução entregue. Tem uma outra questão que... Só que o problema, assim, do meu ponto de vista, né,
problema do AdWords hoje é que o AdWords, ele abriu muito o leque dele para a primeira página. Hoje eu tenho, além da empresa e além dos meus clientes, a gente está na primeira página, tanto na versão paga como na versão gratuita. Só que assim, na versão gratuita... No orgânico já está na primeira página. No orgânico já está na primeira página. E assim, e pela nossa palavra-chave, é muito difícil alguém passar chegar na primeira página. Só assim, só os parceiros nossos, que a gente adotou muito o co-brand, tá, né? E a gente consegue chegar na primeira página porque mesmo os nossos parceiros dependem da gente também. Isso aí que você falou é bem interessante. Já teve casos de algum cliente que a gente estava com uma campanha tão otimizada, com desempenho tão bom, que a gente conseguiu até ou manter o investimento e conseguir melhorar muito a taxa de conversão e o retorno, ou até muitas vezes diminuir o investimento e conseguir mantendo um nível de conversão muito bom. E o que é o ideal? O que a gente fala do mundo perfeito? É mesmo investir em vários tipos diferentes de serviços. SEO, evento, o AdWords mais SEO, a gente fala que é o 1 mais 1 é igual a 3. O resultado dos dois juntos é muito melhor do que trabalhar cada um separado, porque um impacta o outro indiretamente. Você melhorando o seu site, melhorando o seu SEO, o seu índice de qualidade no AdWords vai subir. Então você vai ter um desempenho melhor, você vai acabar pagando menos para estar nas posições mais altas do Google. E outra questão que acontece também é que quando, como você falou aí, essa questão, você está muito bem no orgânico, então não preocupou muito com AdWords. Eu tenho cliente que hoje em dia investe só com palavras institucionais. Para quê? Como uma parte de defesa mesmo. Para garantir que aquele concorrente que compra a palavra dele não esteja no topo, para garantir que quando um usuário fizer uma busca no Google, a página dele completa, tanto pago, orgânico, Google Meu Negócio, vai aparecer somente ele. Ocupar realmente, fazer uma estratégia tipo assim, não deixar ninguém mais, além do próprio cliente, ocupar aquela página de busca do Google. É uma estratégia também. Mas isso que você falou do SEO é algo que a gente recomenda também, que vai melhorar o desempenho até no AdWords, que você vai trazer um índice de qualidade maior, porque você vai ter páginas mais otimizadas para o público-alvo. AdWords e SEO vão ter sempre o foco no usuário. Então, a gente trabalhando na mesma linha vai ter um desempenho melhor. Eu queria perguntar uma coisa. A gente já investiu em AdWords em vários momentos diferentes e já paramos de investir também em alguns momentos. E hoje a maioria do nosso orçamento está em AdWords. E o que a gente percebeu é que quando a capacidade técnica ou conhecimento em AdWords ele não é tão avançado, a chance de você ter um custo muito alto de trazer uma venda fazia com que a gente pensasse em outras estratégias. Mas na verdade, quando você avança um pouco mais ou tem alguma empresa especializada de verdade, você vê que realmente faz total sentido e não faz sentido você não ter AdWords na estratégia, porque ele complementa. Exato. Ao fim aqui, a gente vai apresentar um case, uma empresa de TI, que a gente conseguiu aumentar em mais de 100% a taxa de conversão e aumentar o número de conversões e baixar muito o custo por clique. A gente baixou demais o custo do clique, o mesmo orçamento a gente trazia mais que o dobro de tráfego, e com isso o custo por conversão caiu bastante, trazendo o dobro de tráfego e além disso trazendo usuários mais qualificados, com negativação de palavra-chave, teste de landing page, teste AB, melhora no site com SEO, tudo isso trouxe uma melhora muito grande, porque a gente mexeu em várias coisas, não só numa otimização do Google mesmo, numa otimização completa da empresa. Tá bom? Aí vamos lá então. Agora Facebook, né? O Facebook é a maior rede social do planeta, hoje em dia tem mais de 2 bilhões de usuários, 1/3 do planeta está no Facebook, então é uma rede que, igual o Alexandre, ela não é tão estratégica em questão de vendas, em contatos como o LinkedIn, mas a gente tem que considerar ela pelo grande alcance, é uma forma de posicionamento e dependendo do tipo de empresa, a gente até tem um desempenho também muito legal, mas para a área de TI não é o mais recomendado, vamos dizer assim. O que é o diferencial em questão ao Google? A gente tem anúncios mais interessantes, né, porque a gente combina vídeo, texto, imagem e outros tipos de formatos bem legais que a gente tem no Facebook. Hoje em dia, um cliente que não tem uma página de destino interessante, a gente tem um formato que chama Canvas, que você cria de forma muito simples, combinando texto, vídeo, carrossel, você cria uma landing page para o usuário não sair da plataforma do Facebook, ele é feito só para o mobile,
e ele tem ali uma landing page muito bonita que consegue converter sem precisar utilizar a landing page dele. Outra forma de anúncio de captação de leads. Você, sem sair da plataforma do Facebook, quando você clica no anúncio, ele já preenche as informações básicas do seu perfil, nome, e-mail, telefone, cidade, e a pessoa não precisa preencher nada, só clica 2 vezes. Clica uma vez no anúncio em cadastrar, clica outra vez em enviar, o lead foi para o cliente entra em contato com a área comercial e tenta fechar aquela venda. Então tem formatos bem interessantes aí de acordo com o objetivo. Tem formato também para aumentar a conversão no site, aumentar a visualização de vídeo, aumentar até participações em eventos. Então o Facebook dá muitas opções de objetivos de campanha e também tipos de anúncio. Por isso que é uma rede social interessante. Além das várias opções de segmentações. Hoje em dia a gente consegue segmentar aqui uma mulher em São Paulo entre 30 a 35 anos que está noiva e pode tentar vender, sei lá, um apartamento para ela. Consegue segmentar pessoas por faixa de renda. O Facebook tem uma parceria com o Serasa que cruza os dados e consegue saber a renda do usuário cruzando os dados do Serasa com o Facebook. Então a gente consegue segmentar, uma segmentação muito boa até por empresas também. Não é tão boa como o LinkedIn, mas você consegue quero pegar pessoas que trabalham na IBM e tentar vender algum produto específico da minha empresa. Então é bem legal. Uma perguntinha, fica à vontade. Por que, na opinião de vocês, o Facebook não é tão interessante para geração de lead para o segmento TI? O que acontece? O Facebook é uma rede social interessante, sim. O que a gente está falando? Para gerar B2B, normalmente não é tão bom, porque no LinkedIn a gente normalmente tem um retorno melhor, mas em mídia online eu gosto de falar que sempre é teste. Mas assim, pela experiência, o que acontece? O Facebook tem um alcance muito grande, você vai conseguir muitos leads, mas não de usuários tão qualificados como o Google, como o LinkedIn, que a gente realmente consegue um volume menor, o custo por lead é maior do que o Facebook, mas realmente ali você vai ter usuários mais qualificados. No Facebook você vai ter um volume maior, mas menos qualificação. E o que acontece também é que no Facebook, de novo, tem que testar, como o Felipe falou, a gente vê qual que é o público, dependendo da sua solução de tecnologia, sim, o Facebook vai ser melhor do que o LinkedIn. Mas normalmente a gente consegue um engajamento maior no Facebook, então faz uma campanha, se atrai muita gente, mas quando você analisa a conversão no final lá do que gerou via Facebook, com 5 mil engajamentos, contra o LinkedIn com 30 engajamentos, talvez você teve uma venda do LinkedIn ou uma oportunidade do LinkedIn de 5 mil no Facebook. Então, é investimento mais baixo, mas e aí, se pegar esse investimento e jogar lá e tentar gerar mais uma venda com 30 pessoas vendo? É fazer essa análise ali. Normalmente é o que acontece, é o que a gente tem de história. Mas igual a gente falou, tem casos que a gente vai sugerir só o Facebook do cliente. Vai depender muito do produto, do serviço e do público-alvo. Quando a gente tem um público muito bem definido do cliente, a gente consegue trabalhar em todas as redes muito bem, porque a gente vai direcionar muito bem aquele tráfego. Eu falei aqui, mulheres aqui que estão a 5 km do Google Campus, que estão noivas. Você tem um público muito bem definido. Ou então um público com um perfil semelhante a quem comprou no meu site. A gente consegue segmentar isso. Depois disso a gente consegue campanhas bem específicas, mas vai depender muito do produto e do serviço aí do cliente. Tá bom? O Instagram. O Instagram, a gente cria os anúncios e a campanha pela mesma plataforma que a gente cria os anúncios no Facebook. Os diferenciais é que a gente vai ter outros tipos de campanha e de anúncio, como stories, que a gente tem usado para vários clientes e tem um retorno muito bom, porque você tem atenção praticamente completa, porque o anúncio ocupa toda a tela do celular. Então é um formato, normalmente os formatos novos, independente da mídia que a gente trabalha, a gente tem um desempenho muito bom, porque tudo de mídia online a gente trabalha com concorrência. Então quanto menos pessoas utilizar ali, o custo vai ser menor. O que é diferencial do Instagram e do Facebook? Alguns formatos e que a gente trabalha com um público mais qualificado. Instagram são menos usuários que o Facebook, menos da metade, e um público com maior poder aquisitivo, mas é uma rede social que você tem que tomar muito cuidado, que também é uma rede social que não é igual ao Facebook, ela é muito mais visual, então você tem que preocupar muito com a imagem, com a foto, com o vídeo que você vai exibir nessa rede social. O Instagram...
Instagram, complementando aí o que o Felipe está falando, a gente, campanha que alguns clientes a gente usou para testar para e-book, ele converteu bastante. Então, cria uma imagem legal, coloca o e-book com algum tema específico bem direcionado, a gente conseguiu trazer uma conversão, não necessariamente gerou oportunidade, mas virou conversão, pessoas baixaram o material, justamente por isso, porque o visual atrai. Então, você cria uma imagem legal ali, e-book sobre um tema específico direcionado para a persona, a chance de pegar o cara ali e fazer ele direcionar para ele, em vez de baixar, ele aumenta também. Mais que o Facebook, inclusive. O normal é também ter um custo maior por clique que o Facebook, por ter um público mais qualificado, menos anúncio até, que não tem tantos anúncios como o Facebook, aí isso aumenta o custo. LinkedIn, como a gente falou, é a maior rede social profissional do mundo. O Brasil é o terceiro país que mais utiliza a ferramenta, então é bem interessante a gente utilizar aqui no Brasil. E para empresas com foco em TI, normalmente funcionam muito bem. O que é o diferencial do Instagram? O Facebook a gente consegue segmentar uma empresa, né? O Instagram a gente vai conseguir segmentar, desculpa gente, LinkedIn, a gente vai conseguir segmentar o cargo que a pessoa tem naquela empresa, quanto tempo ela está naquela empresa, qual que é o tamanho da empresa, quantos funcionários tem a empresa. Então, a gente já fez campanha que a gente consegue vender software para pessoas que trabalham no setor de compras e estão de empresas de TI e trabalham há mais de 2 anos nessas empresas. Então você consegue assim, uma segmentação muito específica. Eu já fiz segmentação no Instagram, no LinkedIn para 200 pessoas e teve um desempenho bom, porque era um público muito qualificado, mas eu estava conversando direto com quem decide a compra de uma empresa, então era bem interessante. A gente tem formatos de banners que aparecem ao lado dos anúncios, com um destaque bem interessante, anúncios em texto, que tem um destaque menor, mas também tem uma relevância que o custo é menor, e o formato que chama e-mail, que funciona como um e-mail marketing, que o usuário recebe na sua caixa de entrada. Então você pode personalizar aquela mensagem, fazer como e-mail marketing, mesmo uma imagem bem bonita, e colocar o texto que você quiser. Também tem seus problemas, o custo por interação do LinkedIn é o maior entre todas as mídias online que a gente trabalha, mas por outro lado, você vai conversar com um público muito mais qualificado e muito voltado para gerar negócios, principalmente B2B, tá bom? O YouTube também é muito interessante, a gente tem um custo bem baixo. A gente trabalha principalmente com 3 formatos, que é o formato de busca, que é muito parecido com o AdWords. Você escolhe as palavras-chave e os vídeos vão aparecer no topo de acordo com a busca do cliente. Os banners que podem aparecer ao lado de algum anúncio, junto com você vendo algum vídeo, vai aparecer em sobreposição ao vídeo. E o formato mais utilizado que chama em stream, que é aquele formato com a opção de pular. Muita gente acha que se você ficar 5 segundos assistindo, você já optou por assistir e o anunciante vai pagar, mas na verdade a cobrança no YouTube acontece somente após 30 segundos, ou seja, depois daqueles 5 segundos ali que você optou por assistir o vídeo, ainda tem muito tempo até o anunciante ser cobrado. Com vídeos que tem menos de 30 segundos, o usuário tem que assistir o vídeo inteiro para o anunciante ser cobrado. E essa cobrança a gente está falando assim, tem clientes que eu trabalho que o custo por visualização do YouTube é de 2, 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Então a gente consegue realmente um custo muito barato por pessoas que assistiram mais de 30 segundos do vídeo. Então eu acho que é uma rede que a gente pode trabalhar de forma muito legal para quê? Explicar um serviço, um produto, mostrar um case de sucesso, apresentar direito a minha empresa, o meu serviço e ter um custo barato por pessoas que visualizaram isso. Aí, finalizando aqui o que a gente falou de mídia online, tem alguma dúvida, gente? Sobre as mídias, os formatos, compartilhar alguma dificuldade que teve, a gente está à disposição. Aí agora nós vamos falar sobre um case de sucesso que a gente teve de uma empresa de TI, que é a Equinix. A Equinix é uma empresa americana que atua em mais de 40 países, né? E tem clientes como Google, IBM, Facebook, Amazon. Mesmo sendo uma empresa tão grande,
e tão relevante no mercado de TI, ela tinha seus problemas, ela não estava satisfeita com a geração de leads B2B, então ela entrou em contato com a gente para começar a fazer as campanhas de mídia online da Equinix. Então a gente começou a gerenciar. O que é interessante? A gente tem parceria com o Google, a gente tem um gerente exclusivo no Google, a gente tem as certificações do Google. Com a nossa experiência, a gente tem acesso a dados do setor do cliente, a dados de conversão, dados do público-alvo. Com isso, a gente pode realizar otimizações na campanha, testar nossas novas ferramentas em beta, que para os usuários do AdWords não estão liberados, que tem um custo menor, e ter todo o acesso ao gerente, que ajuda na parte de otimização, com dicas, e também tentando, com a parte estratégica de planejamento, ajudar a gente a definir as metas e também a estrutura de campanha para a gente ter um desempenho melhor. Com tudo isso, as otimizações que a gente teve e os novos anúncios que a gente criou, anúncios de Gmail, anúncios de remarketing na rede de pesquisa, anúncios responsivos na rede de display e remarketing que adaptavam a diferente tipo de tela e nem estavam liberados para todos os usuários do AdWords, a gente conseguiu aumentar muito a taxa de conversão desse cliente. E depois, quando a gente conseguiu pegar uma lista de todos os clientes que já tinham fechado nos últimos 2 anos com a empresa, e a partir disso a gente joga essa lista de e-mails no Google, o Google traça o perfil desse cliente e consegue dar para a gente uma lista com usuários com perfil semelhante a esses usuários, mas que ainda não são clientes da Equinix. Com isso tudo, todas essas ações que a gente realizou em conjunto com o Google e as otimizações ao longo dos anos, durante os 5 anos de parceria, nós conseguimos aumentar o número de conversões em mais de 100% e reduzir o custo por conversão da empresa em 65%. 2012 foi quando iniciou a parceria, e aqui, desde então, a gente conseguiu subir muito o número de conversões, e apenas em 2016, que teve uma reestruturação do site da empresa e da empresa entre si, com a aquisição de uma nova empresa no Brasil, que a gente não conseguiu subir, melhorar os resultados. Foi o único ano que não. Mas assim, a importância de uma otimização constante, muitas vezes até diária, da campanha, teste AB no site, SEO, junto com a parceria do Google, a parte de planejamento estratégico, a parte de trazer os usuários certos, tudo isso para aumentar uma taxa de conversão, um custo por conversão, e apresentar esse resultado muito melhor. Hoje em dia ela investe mais com a gente, mas durante um tempo, com o mesmo investimento, conseguiu quase dobrar o número de usuários que já estavam gerando oportunidades. Então, assim, muito importante essa questão de trabalhar em conjunto vários fatores, SEO, mídia online, comercial, marketing, e também realizar teste nessas campanhas e no site para ver qual versão e qual mídia, qual tipo de anúncio que a gente vai ter o melhor desempenho para ter o sucesso do cliente. Tá bom? Tem investimento tanto... Só uma pergunta. Você pode falar um pouco mais dessa ferramenta de, a partir dos clientes existentes, você traçar um perfil de prospects? Essa ferramenta a gente tem no Google, Facebook, Instagram. O LinkedIn está começando com ela, mas ainda ela não funciona tão bem. Como que ela funciona? No Facebook, vou explicar o funcionamento em diferentes mídias. No Facebook você pode pegar uma base, para alimentar essa lista de lookalike, de público semelhante. Como que funciona? Você pode pegar a base, sua fanpage, ele vai traçar público com perfil semelhante. Aí você define qual que é o tamanho desse público. Vamos dizer, você tem 20 mil usuários. Ele vai criar uma lista com 1 milhão de usuários, que é 1% do público do Brasil. O Brasil tem mais ou menos 100 milhões de usuários, com perfil semelhante aos fãs da sua página. Mas você pode alimentar de forma diferente para ter esse público semelhante. Você pode pegar público com perfil semelhante a quem entrou no seu site, a quem viu um vídeo seu no YouTube, ou uma lista que você subir. Aí essa lista você escolhe. Eu quero uma lista de todo mundo que entrou em contato comigo e é um lead nos últimos 5 anos. Ou então você pode ser mais específico. Eu vou pegar uma lista só de quem comprou meu produto ou serviço.
aí você tem uma lista mais qualificada. Você sobe ela na ferramenta, ela vai demorar um dia mais ou menos, tem que ser em arquivo CSV. Você subiu, o Google vai qualificar aquela lista e vai criar uma lista com perfil semelhante, pegando pessoas que navegam em sites parecidos, realizam ações parecidas e realizam buscas parecidas com quem comprou de você. Você paga por e-mail, Gerardo? Não, você vai continuar pagando da mesma forma de todas as campanhas do Google, por interação. No caso do YouTube, quando a pessoa assistiu o vídeo por mais 30 segundos. No caso da rede de pesquisa e display, quando a pessoa clicar no seu anúncio. Tá bom?